Está no ar o podcast que vai tocar as suas ideias. Pra você que achava que a gente não voltava, a gente voltou e este é o podcast que vai pocar as suas ideias. Meu nome é Guto e eu estou com o Marlon, que hoje está mais perdido do que os dois filhos da parábola. É isso aí, gente. Bom estar aqui de volta. E eu tô aqui também para apresentar a Leia, aquela que é a melhor secretária de todas as igrejas, acolhendo os filhos mais novos e mais velhos também que estão chegando à igreja. Ó, glória! Nossa! Ai, essa foi boa, essa foi maravilhosa. Isso merecia palmas. Bota uma palma aí, Guto. Vou botar. Eu sou Leia, tudo bom, galera? Nem sempre acolhendo os irmãos tão bem, mas tentando fazer o meu melhor. Eu tô aqui com o João. Gente, eu não pensei em nada pra falar, porque depois de ler esse livro, eu só quero pedir desculpa a todo mundo a quem eu fui irmã mais velha. Tô aqui com o João, que é um grande irmão mais velho de todo mundo. Eita, foi cruel agora. Igual eu. Pegou pesado. Não, vai. Pegou pesado, mas tudo bem, eu perdoo, né? Jesus falou que tem que perdoar, então tem que perdoar, né? Fazer o quê? Né? E aí, pessoal, tudo em paz? Tudo beleza? Aqui é o João. E eu tô aqui com o Vinícius, que tá redefinindo a vida. Tá redefinindo tanto que ele caiu em perdição e inventou de ser crossfiteiro. Já pensou? Esse pecado aí tem perdão não. Rapaz, você falou que pensou o dia todo pra mandar essa? Rapaz. Fala, galera, eu sou o Vini e tô aqui com o Guto, que quando ele leu o título Redefinindo o Pecado, ele achou que não teria mais que ouvir música. Eu não entendi não, mas tá bom. Também não, cara. É porque Você eu foi ia mandar... foi aleatório. Pelo menos o meu foi ensaiado o dia todo. Foi aleatório mesmo. Os caras tão música do mundo. Tá bom. A gente tá treinando aqui, tá competindo pra ver qual que é a pior apresentação hoje. Ai, meu Deus do céu. Gente, nesse clima, com essas entradas aí sensacionais, eu tô aqui pra dizer que o Deus Pródigo está de volta neste podcast. Depois de mais de um mês, a gente tá aqui reunido pra gravar o capítulo 4 e quem sabe o 5. Vamos ver como é que vai desenvolver aqui. Hoje nós vamos falar de redefinindo o pecado. E você já deve ter reconhecido a voz aí deste integrante aí. Como é que fala? Quando a pessoa está em posição de honra, honorário, né? Emérito. Honorário, emérito do podcast. Estamos não, aqui. Velho, cara. Emérito é velho. Poxa vida. Minha carta de demissão vai estar em cima da minha mesa, segunda-feira. Ele vai mudar o cadeado da igreja, tu não vai conseguir nem entrar. Pior ainda. Não, mas ele tem um coração bom, ele não é irmão mais velho, ele vai perdoar. Vamos esperar o final da gravação. É isso aí, gente. Eita. Vamos primeiro, depois que o clima ficou pesado aqui, vamos para os nossos momentos de salves e recados. Salve, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Tô aqui para dar os recados da semana para vocês. E eu queria dizer, na verdade, eu tô aqui para dizer que essa é a última semana para você se inscrever no sorteio da caneca exclusiva do podcast. Nós vamos fazer uma live de sorteio no dia 9 de outubro, numa sexta-feira, para a gente descobrir quem vai ser o sortudo ou a sortuda ouvinte raiz do podcast que vai ganhar essa caneca exclusiva, que foram feitas apenas 7 canecas, né? Cada membro do podcast tem uma. E um ouvinte sortudo aí, um ouvinte raiz do podcast que se inscreveu,
né, ou ainda vai se inscrever na postagem oficial, vai ganhar essa caneca exclusiva do podcast. Para você participar desse sorteio, você precisa ir no Instagram do podcast, seguir a gente, curtir a postagem oficial, a foto oficial, marcar um amigo. Você pode marcar quantos amigos você quiser. Quanto mais você marcar, mais chance você tem de ganhar. E compartilhar nos stories. E se você fizer isso, você vai estar apto a participar do sorteio que vai rolar na live do dia 9. Beleza? Então, gente, é só um recadinho hoje. E para dizer também, se você é novo por aqui no podcast, nós somos um podcast semanal, um podcast cristão que está aí na internet produzindo bom conteúdo para edificar a igreja. Então, se você ainda não se inscreveu, se esse é o primeiro episódio que você está ouvindo do podcast, se inscreve, segue a gente no feed lá do Spotify ou do seu agregador de podcast favorito. E siga a gente também nas nossas redes sociais, estamos lá, queremos ouvir você também. Você ouve a gente daí e a gente quer ouvir você daqui. Mandar um salve para você, mandar um abraço no seu coração, se você comentar, interagir com a gente nas redes sociais, beleza? Então, curte aí este episódio que está de pocar as ideias. A gente precisa, para antes da gente entrar no assunto, sintetizar e resumir o que a gente já viu por aqui, né? Mas antes eu preciso dizer, se você chegou aqui de paraquedas nesse episódio, para você parar imediatamente e voltar, porque a gente tem outros 3 episódios dessa série. Esse é o capítulo 4 da série do Deus Pródigo. Ô João, você que é um cara que tem uma memória fotográfica, resume pra gente aí o que a gente já teve até aqui no livro do Deus Pródigo. Eita, me lasquei. Memória fotográfica. Primeiro, o livro Deus Pródigo, ele faz uma análise, né, da parábola dos 2 filhos perdidos, né, de lá de Lucas 15, que Jesus contou. E aí nós já fizemos uma análise do povo que estava ao redor de Jesus durante a contação da história, para poder a gente entender por que Jesus usa o irmão mais novo e o irmão mais velho. E aí também a gente aprendeu que, na verdade, não existe apenas um filho pródigo, né? Que pródigo quer dizer gastador, mas existem 2 filhos perdidos na parábola. E aí hoje a gente vai entender até um pouquinho dessa questão de referindo a perdição, o que se trata disso. Muito bem, depois desse belíssimo resumo aí, a gente vai entrar nesse capítulo 4, né, que vai tratar de redefinindo pecado. O Tim Keller, ele faz uma breve citação de um trecho da parábola que ele diz assim: o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. E aí ele já começa evidenciando para a gente umas características do filho mais novo, né? Que fica evidente a perdição do filho mais novo, que ele está no chiqueiro ali, sua vida sofreu um completo colapso. Porém, ele fala que existe uma outra forma, um outro jeito de estar perdido. Eu queria que vocês falassem aí pra gente, ele está falando evidentemente do filho mais velho, como é que é essa outra forma de estar perdido e qual o risco dela? É igual aquela música da Fernanda Brum, não sei se é Fernanda Brum, não sei se é Estela, que canta assim: perdido na casa do pai. É essa perdição que o cara tá dentro da casa do pai e perdido, sem saber que tá perdido, achando que não tá perdido e falando mal do outro. Se eu não me engano, essa referência até vocês dão no 3, né? Ou no 2, não sei, a gente já deu essa referência, né? Do que ele tava perdido na casa do pai. Mas queria que vocês falassem mais, né? Qual é o problema e por que é pior essa situação aí do filho mais velho? Também estava perdido. Gustavo, eu não diria nem a questão de ser melhor ou pior. Talvez a situação dele fosse um pouco mais degradante, vamos dizer assim, porque ele se achava merecedor de alguma coisa a qual ele não era merecedor, né? E talvez a gente já até discutiu aqui que a motivação dele servir
dele estar com um pai era totalmente outra que não fosse o amor, né? Eu não vou caminhar na linha de dizer assim, é pior, porque o estado dos dois, tanto que vai embora e gasta lá o dinheiro com as prostitutas, como esse filho que está ali dentro de casa e não consegue, digamos assim, exalar esse amor pelo pai, eu acho que as duas condições são ruins. Contudo, esse filho mais velho, eu acredito que a situação dele é muito degradante pelo fato dele achar que merecia algo, sendo que ele não merecia, entendeu? E aí faz com que ele sinta uma profunda ira, né? Como o texto que é citado no início do capítulo e que o Guto leu. Porque como não aconteceu, o filho mais novo, o irmão mais novo, ele saiu, e quando ele volta o pai recebe tudo e não acontece como o irmão mais velho, queria. Então a gente viu uma profunda ira no coração dele, né? Um enorme amargor. Isso demonstra que ele estava ali, mas o coração dele estava preso naquilo que ele estava fazendo, né? Porque ele queria uma recompensa. E quando o irmão mais novo chega, ele vê que todo o trabalho que ele estava desenvolvendo, ele não era mais, vamos dizer assim, não era aquilo que o pai queria. Então ele fica extremamente desapontado e irado com essa situação diferente daquilo que ele esperava. Gente, acho que um dos pontos que eu queria compartilhar é que, embora tudo isso que vocês falaram esteja correto, mas para mim, a perdição maior é ele não ter enxergado o pai amoroso, e que foi o grande problema. João vai escrever no capítulo 1, né? Veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam, né? E a gente percebe o tempo todo os fariseus, os escribas, que foram os principais inimigos de Jesus, muito próximos de Jesus, e que estão perdidos por não perceberem quem era esse Jesus. E já tinha sido criado, na época de Jesus, diante de todos os movimentos messiânicos, sinais que atestavam a figura, ou tipificavam o Messias, como curar um leproso, dar vista a um cego, expulsar o demônio de um mudo e surdo, entendeu? Jesus já tinha feito isso tudo, e eles estão perdidos porque eles não conseguem enxergar Jesus como o Messias deles. Eu acho que mais do que perdido desse filho, de não conseguir se encontrar com alguém, é mais perdido ainda de não enxergar esse amor do pai por ele e pelo filho. Tanto que quando ele reclama, a gente de repente pode falar isso depois, né? O pai fala o seguinte: filho, tudo que é meu é teu. Mas por ele não enxergar esse amor e essa bondade do pai, ele não consegue ver essa extensão amorosa de Deus. Aí a Leia trouxe essa música aí do Voices, né? Quantas vezes nós estamos assim? No sentido de que a gente canta, ou está na igreja, mas a nossa relação com Deus é uma relação imediata, uma relação de mérito, e a gente não consegue perceber esse Deus de amor e de misericórdia sobre cada um de nós. E é interessante que isso faz com que, se a pessoa ela age por querendo um merecimento, e quando ela não consegue aquilo que ela quer, vem aquilo na mente: onde foi que eu errei? Ou então, por que foi eu? Né? Por que isso está acontecendo comigo e não com o outro? É interessante que sempre tem essa pegada de que, não era isso que eu esperava, então eu fiz alguma coisa errada. E a gente termina vivendo um relacionamento com Deus de troca, de escambo, né? E aí, João, o Harold Kushner, no livro dele, Quando Coisas Ruins Acontecem a Pessoas Boas, ele trabalha o fio da meada dele é o idealismo alemão de Schelling, que eles acham nessa teologia de que Deus não está totalmente acabado, no sentido de que Deus não está totalmente perfeito, pronto. Ele se consumirá no Apocalipse, no retorno de Cristo, e aí sim
não existirão mais problemas, não terão mais dores. Então, a forma que o Kushner trabalha no livro dele é ver que coisas ruins às vezes podem acontecer com pessoas boas, porque Deus não dá conta de tudo, segundo esse livro, segundo a linha que esse autor trabalha. E aí o Kushner também está perdido nesse sentido, de não perceber a extensão de Deus e o agir de Deus. Entendeu? Sempre trabalhar a ideia do mérito, como você falou. Interessante que o Tim Keller ele vai destacar essa característica do mérito, que esse desejo dele de alcançar o mérito é uma forma de controlar a vida e controlar Deus, e que quando dá errado ele faz como o João falou, por que eu, por que não com outro, né? Aí ele fica com raiva. A postura dele é eu odeio Deus, ele chama Deus para briga. E também é interessante uma outra postura, eu me odeio, né? Porque a autoestima dele vai depender do desempenho, né? É muito curioso essa relação, né, meritocrática com Deus e com a graça, né? Só fazendo um parênteses aí, porque às vezes quando uma pessoa passa por uma situação de enfermidade ou até mesmo de luto, existem fases que ela precisa vencer, né? E, por exemplo, uma das fases tanto da hospitalização ou da enfermidade, né, do processo de saúde ou até mesmo do luto, são essas aí que você citou, a raiva, a barganha. Então talvez alguém está ouvindo a gente possa pensar assim, poxa, mas quando eu passei por aquele problema, quando eu perdi alguém, ou quando eu tive que fazer um tratamento na minha saúde que era muito agressivo, eu passei por isso. Quer dizer que eu sou um filho mais velho? Não necessariamente, porque essas são fases da superação do momento difícil, tanto da elaboração do luto, como de uma doença que às vezes a gente acha que é terminal, né, por uma doença grave, né? E aí passa por essas situações de raiva, de barganha, né, até chegar na fase da aceitação. O filho mais velho, a gente não sabe se ele chegou na fase da aceitação, fazendo esse paralelo. Mas só fazer assim, esse parênteses, porque de repente uma pessoa que passou por um problema tão grave e teve que vencer essas fases, construindo e elaborando essas fases, não necessariamente ela estava perdida na casa do seu pai, entendeu? Porque realmente, falando dessas fases, isso é inerente ao ser humano, né? Então, cada um passa por isso quando a gente passa por momentos difíceis. Vini, mas aí também tem uma questão, não é que ele não seja o irmão mais velho, mas pode ser que naquele momento a gente pode ver que ele tenha passado por isso porque ele estava no momento de luto, no momento de dor e de sofrimento. Então, como reação dele foi justamente passar por essa fase de irmão mais velho, né? Porque isso aconteceu comigo, porque não aconteceu com fulano que é pior do que eu, ou então eu odeio Deus, eu me odeio. Então, assim, a gente... O errado, isso é errado sim, mas se não houver arrependimento, aí é onde está o problema, né? Porque faz parte do ser humano, faz parte do nosso estado pecaminoso a gente ter essas reações, mas o que a gente precisa é fazer como o salmista, né, que sempre, como Davi, que sempre ele é considerado como um homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrependia quando pecava. Não, então, João, é por isso que a última fase é a aceitação, entendeu? É quando a pessoa ela começa a cair em si, vamos dizer assim, começa a amadurecer a ideia do que está acontecendo e ela chega na fase da aceitação, ela aceita o que está acontecendo, entendeu? Então, por isso que eu fiz esse parênteses, porque de repente alguém pode estar ouvindo e já pode ter passado por um momento como esse, como eu disse, numa fase muito extrema de um luto ou de uma enfermidade grave, e aí é muito normal as pessoas passarem por essa fase e pensar dessas formas, né? Porque eu fazer a barganha ou ter o momento da raiva, depois vem a tristeza, né? Mas é bom pensar que essa fase ela termina na aceitação, quando a pessoa ela aceita o que acontece e aí ela vai construir ou reconstruir de novo a sua história. Por isso que eu fiz esse parênteses,
né? Porque isso é inerente do ser humano. Mesmo aquele que não é cristão, por exemplo, ele vai passar por essa fase. Show de bola. Hein, Vini? Mas isso também depende do cara passar por essas fases de uma maneira, digamos assim, correta, né? Ele viver isso e ele amadurecer com isso, né? Senão a pessoa ela pode continuar nessa fase de negação, né? De raiva. É isso mesmo? Sim, quanto mais você demora para elaborar e passar por essas fases, mais problema você vai ter, né? Então, por exemplo, quanto mais a pessoa está na fase da raiva e quanto mais ela alimenta aquela raiva e fica nessa fase, mais problema ela vai ter para conduzir a vida dela. Uma das fases da elaboração do luto, por exemplo, é a depressão. Ou algumas abordagens da psicologia vão chamar de melancolia ou de tristeza profunda, não é? Quanto mais a pessoa demora a vencer, a elaborar essa fase, ela pode entrar de fato numa depressão profunda e ter um problema muito maior e travar a vida dela, entendeu? Então passar por essas fases e vencer todas essas fases é necessário para todos nós quando acontece algo como isso. A gente fazendo esse paralelo com a parábola dos filhos perdidos, né? A gente vê que o filho ele tem esse problema da raiva e da barganha, mas ele não teve um luto, ou talvez pudesse ter quando o irmão mais velho o irmão mais novo foi embora. A gente não sabe como que era o relacionamento dos dois, mas a gente olhar assim, a grosso modo, ele não teve um luto, ele não teve um caso de uma enfermidade, mas ele tem essa sensação ali, esse sentimento da raiva, da barganha, né? E se a gente só fechar essa questão e não ampliar essa conversa, como eu disse, muitas pessoas já passaram por isso, né? Porque é normal, e aí elas podem se martirizar depois, julgando que são irmãos mais velhos, e de repente elas nem são, porque elas tiveram que elaborar esse caminho, elaborar e vencer, entendeu? Então, gente, os filhos mais velhos, né, o Tim Keller ele vai mostrar pra gente que eles têm um sentimento de superioridade. É muito interessante isso. Eles se acham mais trabalhadores, eles se acham melhores, né? Eles se acham sempre mais morais do que os outros. E aí ele faz uma relação bem interessante entre o racismo e o classicismo. E por que é importante a gente falar disso? Que eu acho que tem tudo a ver com a sociedade brasileira, né? A gente vê, eu vi esses dias uma postagem que fala assim que pobre no Brasil acha que é classe média no Brasil acha que é rico, e rico no Brasil acha que não é brasileiro. Era mais ou menos assim essa postagem, esse tweet. E realmente, cara, dois problemas muito presentes na sociedade atual brasileira sim, o racismo e o classicismo. E, por tabela, a igreja acaba reproduzindo esses problemas, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? Já que a gente é um podcast cristão, falasse sobre isso na igreja. Será que isso realmente é coisa que existe ou é coisa da minha cabeça? Ah, cara, existe, com certeza. Mas é interessante, pensando aqui pro texto, que o Tim Keller justamente faz a relação que a postura do irmão mais velho ele não dá brecha só por racismo e classicismo, mas para a questão da espiritualidade elevada, né? No sentido de que você está na postura daquele que julga as outras pessoas e não perdoa. E realmente essa postura orgulhosa, cheia de si, faz com que a gente termine criando essa divisão e esses processos discriminatórios, né, de classe, de raça, de sexo. Também a gente vai ver a questão de tentar diminuir a mulher na igreja. Ela não pode ocupar alguns cargos de liderança por conta desse pensamento orgulhoso que ele coloca aqui que os filhos mais velhos têm. Mas principalmente uma coisa que eu queria destacar desse ponto aqui é a falta do perdão, né? Você entender que o outro também erra e que o outro também merece perdão, mas que o outro também, que nós erramos, né? E que nós, por sermos pecadores, nós precisamos sim nos arrepender e mudar essa postura de irmão mais velho. Agora, assim, essa temática do racismo, preconceito, isso tudo Jesus viveu. Se a gente pegar João capítulo 1,
Natanael. Aí Natanael falou assim, será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, os judeus da Galiléia do Norte sofriam com essa discriminação. Então, os judeus ali da Judéia, ali do Sul, eles se achavam superiores. E a liderança de Israel, toda ela composta pelos judeus da Judéia. Classe farisaica, sacerdotal, os levitas, enfim. Então, essa turma olhava para os de cima, do norte, e falava assim, isso daqui são judeus, mas não são 100% judeus. Entendeu? De repente, a galera do sul aqui olha para os nordestinos, não no sul que nós estamos no sudeste, olha para os nordestinos e fala, pô, vocês são um bando de preguiçosos, entendeu? Se o Brasil fosse só o sul e o sudeste, seria mais desenvolvido, enfim. Então, a igreja, ela vive também esse classicismo, vive esse racismo, sim, sabe? E a gente enfrenta isso nas nossas instituições. A Francis Fanon, no livro dele, Pele Negras e Máscaras Brancas, ele vai dizer que o racismo, por ser tão estrutural e tão institucional, que até os negros, eles então querem se embranquecer. Entendeu? Então, assim, esse é um problema sério, sabe? Porque a gente nasce, então, e aí ele compartilha a ideia dele de que o branco acha que nasceu com a sua cor e se torna orgulhoso por isso, enquanto o preto, por causa da institucionalização racista, ele então se diminui. Então, a cada momento, ele quer provar ou então tentar se embranquecer, conforme o Fanon vai trabalhar no seu livro. E os judeus que estão ouvindo, essa turma que está ouvindo, é a mesma turma que chegou para Jesus lá em Lucas 7, quando um centurião romano estava precisando de um milagre por causa do seu servo. Essa turma chega para Jesus e fala o seguinte, olha, ele precisa ter o seu pedido atendido, porque ele faz muito pela gente. Então, o racismo deles e o classicismo deles, como o Keller trabalha, é essa imagem de autossalvação. Não é o Deus de amor. Por isso, essa ideia de que eles estão perdidos, não existencialmente, mas estão perdidos por não conhecerem esse Deus. Diante desse Deus, não existe uma autoimagem uma imagem de autossalvação. Não tem. Não tem essa ideia de meritocracia meritória. Sabe? E aí, esse sujeito centurião romano, em Lucas 7, ele vai contra a fala desses líderes religiosos e fala o seguinte, olha, o senhor tem autoridade, assim como eu tenho. Eu digo para um soldado vai, ele vai, eu digo para outro vem, ele vem. Se o senhor quiser falar daí, o meu servo vai ser curado na casa dele. Aí Jesus, diante disso, fala o seguinte, olha, eu nunca ouvi e nunca vi tamanha fé em Israel, sabe? Diante desses que conheciam a lei, que diziam ser merecedores de Deus, porque eram fariseus, escribas, Jesus não viu tamanha fé. Então, Lucas, e aí eu sempre fico pensando, por que essa parábola, ela não entra em Mateus, ela não entra em Marcos, embora Marcos e Mateus tenham tido conhecimento da fonte que alimentou os evangelhos sinóticos, enfim. Por que não entrou? Talvez porque se Mateus colocasse no seu evangelho, que foi direcionado para os judeus, eles não levariam em conta. Porque os judeus cristãos do primeiro século, até pelo menos Atos capítulo 15, eram judeus excludentes, que você tinha que passar pela circuncisão. Uma parte da igreja é assim. Aí por isso a gente vai ler Paulo falando o seguinte, olha, em Cristo não há judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, nem bárbaro, nem cita, nem livre ou escravo, sabe? Graças a Deus que Paulo, mesmo sendo fariseu de fariseu, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, irrepreensível em relação à lei, ele deixou de estar perdido, porque ele conseguiu encontrar esse pai que o amou e que ama a todos. Entendeu? Então a gente precisa combater realmente o racismo, porque a gente na igreja
que se acha, talvez por ter mais condição financeira, talvez por ter mais condição intelectual, talvez por já ter feito, sei lá, PhD da vida. Deus olha para mim, para você, leigo, estudioso, com amor. Se eu acho que sou merecedor, eu também estou perdido como filho mais velho por não enxergar esse Deus de graça. Legal você falar isso, Marlon. O psicólogo social Henry Tajfel, ele disse que ele tem uma teoria, né, e é muito respeitada, inclusive, no meio da psicologia social, que o estereótipo é a base cognitiva do preconceito, ou seja, o aprendizado, né, como que a pessoa aprende a ser preconceituosa? Quando ela começa a categorizar os estereótipos, né? Então a gente percebe que a linha de preconceito para o racismo é a mesma linha de preconceito, por exemplo, para aquele cara que não dá um emprego para um ex-presidiário, com medo de ter um problema, ou que não tem um relacionamento com um ex-dependente químico, com medo de ter um problema, por conta do estereótipo. Então a linha de preconceito é a mesma do racismo para a homossexualidade, por exemplo, né, para a homofobia, enfim, a linha de preconceito é a mesma. E aí a gente está tratando isso numa parábola que explicitamente ela não impõe, ela não diz o termo racismo, ou o termo preconceito, ou o termo exclusão, mas a gente observa, quando a gente aprofunda na fala, no ensino de Jesus, que Jesus era totalmente contra esse tipo de ocorrências, né, que já existiam lá e que perduram na nossa sociedade até hoje, né? O próprio Jonas, por exemplo, também era alguém aí nacionalista que tinha algum problema com um certo tipo de preconceito, porque ele não queria pregar a palavra de Deus para Nínive, porque ele se achava melhor do que ele se achava mais digno, vamos dizer assim, da misericórdia e da graça de Deus do que aquele povo lá, né? Então, se a gente parar para pensar assim, o racismo no Brasil é crime, né? E aí, quando a gente vê um caso de racismo na TV ou na internet, a gente fica muito, muito chateado com isso, né? A gente teve o caso do Neymar e do jogador, assim, e do Álvaro Dias, né? A gente fica muito chateado com isso. Contudo, em alguns momentos da nossa vida a gente comete outro tipo de preconceito e isso passa batido porque a gente acha que o racismo é crime e deve ser combatido, mas outros tipos de preconceito não. Contudo, a mesma linha de preconceito para o racismo e para as outras discriminações, ela é igual, que é o estereótipo. O estereótipo é a base cognitiva do preconceito. A gente se atentar para isso. Por exemplo, já sofri preconceito por ser pastor tatuado, já sofri preconceito por ser pastor novo. As pessoas vão dizer assim, não, mas é mimimi. Não, beleza, eu não vou. Crossfiteiro, né? Beleza, eu não vou ficar fazendo textão por isso. Mas se as pessoas forem observar, a linha de preconceito, ou seja, o estereótipo, é a base do preconceito. Então a linha de preconceito é a mesma para o pastor que é novo, para o pastor que é tatuado, para o pastor que é negro e a igreja não convida, para o pastor que toma tarja preta, que a gente citou no último podcast, a igreja não convida, é preconceito, entende? Tem outro tipo de preconceito também dentro da nossa igreja, que é o preconceito com o tempo de casa, né? Eu tô aqui há muito tempo já, né? Então eu sou mais merecedor do que quem chegou agora, do que o irmão que batizou semana passada. Quem é o irmão que chegou semana passada e foi curado de um câncer e eu tô aqui há 20 anos, tô lutando, pode ser que eu não tenha cura, ou então que essa pessoa morra e a família, nossa, mas fulano acabou de chegar na igreja. Tem esse tipo de preconceito que é assim, é geral, em toda igreja. Isso sempre acontece por causa daquilo que vocês estavam falando, né, na primeira pergunta, primeiro ponto que a gente discutiu, que é essa característica de meritocracia, essa característica de barganha. E aí eu lembro daquela
fala, uma das falas icônicas, né, do Edir Macedo, que ele fala que se você dá o dízimo, Deus tem a obrigação de te abençoar. Então, tipo assim, pra gente que entende um pouquinho de Bíblia, a gente acha que, pô, o cara tá viajando. Mas, pô, tem gente que se apega nisso e que acha que Deus tem obrigação e que vai viver 20 anos na igreja achando que Deus tem obrigação. E aí, quando se deparar com uma situação assim, igual a gente estava falando sobre luto, sobre doença, vai quebrar a cara. Uai, mas eu tô aqui tem tanto tempo, eu venho na igreja todos os domingos, eu dou meu dízimo, eu sou voluntário nos ministérios e, uai, e agora, Deus? Como é que foi? Eu fiz minha parte, e a sua? Na Bíblia tá escrito, faça a tua parte que eu te ajudarei. Amo esse texto, que não existe. É importante lembrar que ele não existe na Bíblia. É um tipo de preconceito também, que eu, inclusive, N vezes na minha vida, eu já pratiquei esse tipo de preconceito, de olhar pra pessoa, não, a pessoa acabou de chegar, quem é ela aqui? Eu tenho 10 anos na igreja. Então, é impossível a gente também não pensar nesse tipo de preconceito e não combatê-lo também. Claro que o racismo é um crime e deve ser punido pela lei, mas a gente também prestar atenção nesse tipo de preconceito de tempo de casa, de homens e mulheres, né? Às vezes acontece também, da gente também não cair nesse erro, assim como o irmão mais velho também caiu, né? Ele tinha mais tempo de casa, né? Porque ele tinha chegado primeiro. Eu vou entrar em outra treta aqui, cara. Hoje eu tô daquele jeito Tá das treta. Hoje tá sinistro aqui, cara. Olha só. Eu vou fazer uma leitura do Tim Keller da página 79, né? Lembrando que essa minha edição do livro é mais antiga. Ele diz bem assim: o farisaísmo dessas pessoas se esconde sob a alegação de que estão apenas se opondo aos inimigos de Deus. Quando você olha para o mundo com tal ótica, fica fácil justificar o ódio e a opressão, tudo em nome da verdade. Cara, a gente vive uma época em que tem uma grande ala da igreja brasileira, né, que está comprando um discurso de ódio muito pesado, que nada tem a ver com o evangelho, né, que são os cidadãos de bem aí, né, da moral e dos bons costumes. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso aí, para eu não posar de comunista sozinho aqui. Vou deixar posar de comunista sozinho. Se não teve dislike nenhum follow depois do Direitos Humanos, né? Agora que vai ter. Não é agora, né, querido ouvinte, que você vai abandonar a gente. E aí, vocês acham que tem muito guardião da moral e dos bons costumes aí, em nome da verdade, que liberta, né? A verdade vos libertará, aí praticando ódio? O que vocês acham? Tem, cara. Tá ligado com aquilo que eu terminei falando na parte de racismo e classismo, que o texto aqui do Tim Keller, ele traz que as pessoas eles chegam no nível de criar um espírito de superioridade ao ponto de se tornar juiz sobre o outro e não perdoar os pecados, né? Perdoar as falhas, achar que é moralmente inferior porque tomou algumas decisões erradas. Então, na igreja, sim, tem uma turma que está se levantando isso que não tem nada a ver com o evangelho. É falta de amor, muita falta de amor. E Mateus, capítulo 18, fala justamente a questão do amor, né, do perdão. A gente precisa perdoar 70 vezes 7 e traz a questão do servo mau. Então, esses irmãos, eles acabam agindo dessa forma. Deus vem, perdoa os pecados, cobra dele. Vamos usar a parábola, né, como exemplo. E aí o Senhor vem, cobra dele, ele pede misericórdia, não me bote na cadeia, não me venda e tudo. O Senhor vai lá e perdoa. E daí ele sai e encontra um conservo, um irmão que devia a ele bem menos. E aí ele vai e joga o cara na cadeia. Porque queria. E o que o Senhor faz? Por que você não perdoou?
Então essa é a mesma pegada. Essa turma ela não tem esse senso de perdão, esse ato muito superior. Mas digo a eles, né, se tem algum nos ouvindo, que Deus vai cobrar por isso. Né? Então muda a postura, se arrepende, que ainda dá tempo. Enquanto é dia, há esperança. Então, eu acho que sempre vai ter, infelizmente. Sempre vai ter. Porque o trigo e o joio vão crescer juntos. Sempre vai ter irmão mais velho, sempre vai ter irmão mais novo. Infelizmente. Sabe? Agora, eu acho que a gente sempre precisa ter vozes que possam, então, reproduzir o Evangelho de as boas novas de Jesus. Porque boas novas também podem ser reproduzidas como foram reproduzidas pelo Império Romano, ou podem ser reproduzidas pelas distorções do Evangelho, como Paulo vai escrever em Gálatas. Então, eu acho que é preciso sempre pessoas comprometidas com a hermenêutica correta, com a interpretação do texto correta, com transparência em relação ao texto, no sentido do que o autor estava tentando dizer, e não aquilo que a gente quer interpretar para a gente, entendeu, Guto? Então, assim, ao ler o Evangelho de Lucas, é um tapa na cara da gente perceber que a graça é um escândalo, entendeu? Porque, às vezes, nós que fomos alcançados pela graça, nos tornamos também milicianos. E aí, para quem tem enfim, bom entendedor, o pingo ele. Então, assim. Cara, bota palmas aí, por gentileza. Bota palmas. Bota aí, que foi sensacional. Estamos, assim, para quem sabe ler, a gente tá falando de umas coisas aí que, né, muito importantes atualmente. Quem tem ouvido para ouvir, ouça, né, o que o podcast está falando. Então você vai pegar o movimento cristão. Cara, a igreja, como eu falei, a igreja tem que fazer um concílio com anos de fundação para ver se aceitariam a mensagem ser levada aos gentios. Enquanto o texto bíblico diz, olha, Jesus veio porque amava a todos. Deus enviou, João 3,16. Sabe? E a igreja tentando usurpar esse amor dos outros. Aí você vai ler um pouco mais para frente, principalmente influenciado pela decisão de Constantino, né, de transformar o cristianismo como a religião oficial do Império. Cara, a igreja se tornou literalmente a mão do Estado para poder perseguir. Basta a gente ver a questão de cruzadas, de inquisição, sabe? Aí você pega a nossa história batista. O nosso precursor, Thomas Hales, ele funda a Igreja Batista na Inglaterra dentro de uma prisão, porque o rei Tiago e os anglicanos estavam perseguindo. E Thomas Hales vai dizer o seguinte, no manifesto que ele escreve para o rei Tiago, ele diz o seguinte, olha, que haja, pois, hereges, que a gente não mate os hereges, eles existem. Então hoje você está percebendo dentro do movimento cristão algo extremamente contrário à prática de Jesus, a prática religiosa de Jesus. Porque os próprios discípulos, em Lucas capítulo 9, depois de terem uma experiência magnífica com Jesus, no Monte da Transfiguração, Tiago e João foram enviados a Samaria, e aí eles não foram bem recebidos em Samaria. E aí eles viraram para Jesus e falaram assim, Senhor, o senhor quer que a gente ore e mande fogo do céu para fulminar esses samaritanos? Jesus falou o seguinte, gente, vocês não sabem de que espírito vocês são, não? Vocês são enviados pelo Espírito Santo. O Filho do Homem veio buscar os perdidos. Então você percebe um discurso bélico da igreja, é um discurso totalmente contrário a Cristo. Então a gente às vezes pensa que o anticristo vai vir com uma tatuagem na testa, escrito 666. Não, o anticristo já está, de repente, atuando em nós com um discurso anticristão, com um discurso contrário à prática e à fala e ao ensinamento de Jesus. E a igreja precisa denunciar, a igreja precisa tocar nesses pontos. A igreja precisa dizer que não tem nenhum Messias enviado, que o Messias já veio, e agora nós não aguardamos o Messias, aguardamos o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis, porque o Messias já veio. Muito bom, cara. O Guto falou da questão
dos defensores da moral, né? Dos defensores do cristianismo e dos bons costumes. Eu não quero ser pessimista, e quem me conhece sabe que eu não sou pessimista, pelo contrário, mas eu penso que a tendência é piorar. Por quê? Porque no Brasil descobriu-se que o discurso voltado para a igreja, ele decide eleição. Ele coloca pessoas no poder. Então, quando a igreja compra um discurso, quando eu digo a igreja, né, estou falando o evangélico, o católico, enfim, esse crente ou esse cristão que a gente está falando que é o cristão brasileiro de maneira geral, né, não o cristão bíblico, mas de maneira bem genérica, assim, sabe? Percebeu-se que voltar o discurso para esse grupo de pessoas que possivelmente daqui a algum curto tempo vai ser a maioria religiosa do país, esse grupo de pessoas já decide a eleição em esfera municipal, estadual e nacional. Então, eu acredito que vai piorar, porque as pessoas vão exalar esse discurso, eles vão exagerar no discurso, e infelizmente muitas outras vão comprar. Então, quando o Guto pergunta sobre essa situação, né, que a gente vive hoje, dos defensores da moral, dos bons costumes, da família judaico-cristã tradicional e tantas outras coisas, eu acho que é uma tendência em piorar. A questão vai piorar, porque cada eleição que a gente vê, a gente está percebendo que as pessoas estão se voltando ainda mais para esse público, para o público que se diz cristão, para o público que se diz evangélico, para esse público que defende a família cristã, o cidadão de bem brasileiro, né? Então o discurso está sendo voltado para esses, né? E aí vai ter o discurso anticomunismo, vai ter o discurso anti-esquerdista, vai ter o discurso anticorrupção, que na verdade não é anticorrupção coisíssima nenhuma, né? Mas esse grupo que já decide a eleição hoje, esse grupo vai continuar recebendo aí essas ideias, essas ideologias, como bem disse o Marlon, são ideologias anticristãs, né? Não são ideologias cristãs, mas infelizmente as pessoas vão comprar isso. Por isso que eu acho que é uma tendência até em piorar. Daí eu tenho uma preocupação pastoral e missionária em relação a isso, né? Que é um dos pontos que o Tim Keller entra. Ele vai dizer que os irmãos, de certa forma, os irmãos mais velhos, eles atrapalham os irmãos mais novos a permanecerem na igreja e a conhecerem o verdadeiro evangelho. Aí, de maneira bem pastoral, eu queria que vocês dissessem aí o que a gente pode fazer para esses irmãos mais novos, essa galera que está realmente perdida e está óbvio essa perdição deles, que eles estão vivendo segundo os desejos do seu coração, aí pegaram, né, as suas coisas foram embora. Como é que a gente pode dizer para essa galera que esses caras, que o espírito do irmão mais velho aí, esse moralista da família tradicional brasileira, enfim, esse cara violento que prega ódio, que esse cara, ele não representa o verdadeiro evangelho, que isso que esse cara vive não é o verdadeiro evangelho? Guto, eu queria pontuar uma coisa antes dessa pergunta, para essa pontuação minha não quebrar a resposta, tá bom? Pode ser? É no sentido assim, a gente está focando muito no irmão mais velho, mas a gente não está defendendo o irmão mais novo, né? A gente, desde o começo, a gente está colocando que os dois caminhos, as duas formas de funcionar com o pai estão erradas. Mas nesse momento onde a gente está redefinindo a perdição, a gente tirou o nosso olhar do irmão mais novo e nos voltamos para o irmão mais velho, entendendo que o irmão mais novo, a gente já está atendo nele já há alguns séculos, né? Alguns muitos anos. Então agora a gente tinha uma necessidade de focar na postura do irmão mais velho, não esquecendo também que a postura do irmão mais novo não é a adequada na busca de um relacionamento com o pai. Nesse ponto, lá na página 93, quando ele colocou assim: nossas grandes cidades estão repletas de irmãos mais novos que fugiram das igrejas dominadas por irmãos mais velhos.
Aí eu grifei isso daqui e coloquei que discordo e concordo com ele. Quem sou eu também na figura do pão para discordar do Keller? Você pode, rapaz, você pode. Mensagem triunfalista. Nós é o único que tem envergadura moral e teológica para questionar o Keller. Mas assim, aí eu lembrei de 2 textos. Um da Marília, Feridos em Nome de Deus, que ela vai então elencar alguns casos que aconteceram com pessoas dentro de comunidades neopentecostais, tá? De frustrações, de entrega de bens, de promessas que foram feitas e não foram recebidas, enfim, aquela coisa que a gente sabe que acontece, aquelas 7 semanas e aquela entrega de carro que aí você vai receber mais e tal. Outro texto é de um pesquisador extremamente importante no cenário cristão, chamado Paulo Romero. Paulo Romero, lá na década de 90, escreveu Evangélicos em Crise, e agora ele também traz um texto não tão novo assim, mas chamado Decepcionados com a Graça. Não com a graça especificamente de Deus, mas com o evangelho pregado em uma determinada igreja neopentecostal. E aí ele fala, num dos seus pontos do livro, nos capítulos, ele fala sobre confissão positiva, e ele vai esmiuçar quando começou, enfim, essas coisas todas. Mas os 2 livros chamam a atenção pelo seguinte, e eu sempre trato isso, já falei isso várias vezes lá na igreja, lá na Igreja Batista Maria, que só existe o opressor porque o oprimido permite. Então, assim, e aí, por que eu discordo do Keller nesse ponto de que existem irmãos mais novos feridos por irmãos mais velhos? Em nenhum momento no texto houve um encontro do mais novo com o mais velho. Porque o mais novo, ele se dirige diretamente ao pai. Então, o pai é a fonte do mais novo, e não o irmão mais velho. Então, assim, eu acho que se hoje existem irmãos mais novos frustrados com a igreja, é porque talvez eles nunca tivessem tido acesso ao pai, mas eles sempre procuravam o pai por meio do irmão mais velho. E se a gente fundamentar a nossa fé em irmãos mais velhos, a gente se frustra. Quem apresenta Paulo a igreja em Jerusalém é Barnabé. Só que lá em Atos capítulo 13, Paulo e Barnabé têm uma discussão terrível, porque João Marcos, nosso grande João, né, ele abandona Paulo e Barnabé, volta com medo para Jerusalém, e na segunda viagem, Barnabé queria levá-lo de novo. E Paulo fala, não vai. E Paulo fala o seguinte, eu vou pegar Silas e eu vou partir do evangelho, eu vou continuar pregando o evangelho. Embora todo o histórico de cumplicidade, de amizade, de gratidão, mas só que Paulo não está focando em Barnabé. Paulo fala o seguinte, não importa em agradar aos homens, mas eu falo aquilo que Deus quer. Na carta aos Tessalonicenses, Paulo escreve isso. Então eu acho que a gente precisa produzir cristãos que não sejam nem 8 nem 80, no sentido de ficar dependendo de alguém e de tentar também manipular o outro. Você é sacerdote, o véu do tempo está rasgado, você não precisa nem de irmão mais novo nem de irmão mais velho. Segue a tua vida. Segue a tua vida. Esse tempo de pandemia, o templo se transformou em irmãos mais velhos. A localidade geográfica das igrejas se tornou o irmão mais velho, no sentido de uma dependência para acessibilidade ao pai, entendeu? Então, quantos, de repente, pastores sofreram realmente essa pressão de que tem que voltar, tem que voltar, tem que voltar? Por que tem que voltar? Porque a gente precisa ir no tempo. Não, você pode acessar o pai onde você quiser. E o irmão mais novo faz isso. Não, eu não tenho que falar com meu irmão. Eu vou procurar meu pai, foi ele que eu desejei a morte, para pegar a herança e vou lá. Vou me resolver com meu pai. Só essa polêmica aí. Muito bom, muito bom. Tim Marlo Kelly. É o Tim Marlo Kelly. É isso aí. Rapaz, que precisa de Tim Keller se a gente tem Marlo por perto, né? Rapaz, e enquanto ele falava,
Quando o Marlon falava, eu pensava que realmente faz muito sentido, porque os irmãos, eu já tive contato, que se afastaram da igreja porque estavam tristes, decepcionados, magoados, era realmente com pessoas. E é aí quando eu começava a conversar, nós conversamos, e eu sempre... E Deus? Como é que tá o seu relacionamento com Deus? Né? E sempre tinha aquela fala, não, com Deus eu não tenho problema nenhum. O negócio é que não dá para ficar na igreja por causa das pessoas. Só que quando a pessoa se afasta da igreja por causa das pessoas, dos irmãos mais velhos, ela não consegue sozinha se manter firme na fé. Então ela termina se afastando também de Deus, né? Então a gente na conversa sempre também levava para esse lado, cara, não se afasta da igreja, porque você precisa dos irmãos para aprender com as experiências deles com Deus, né? A gente precisa da convivência com os irmãos para aprender como eles se relacionam com Deus, se está certo, o que está errado, com o conhecimento da palavra também, porque a gente não pode estar na igreja deixar de buscar o conhecimento da palavra, da oração. Então a gente precisa conversar também nesse sentido. As pessoas magoadas com a igreja, elas precisam se voltar para a palavra, se voltar para o Deus da palavra, se voltar para o Deus da igreja, e a gente tá junto nessa caminhada, né? Como igreja também a gente tem que chegar junto, abraçar e acolher e mostrar o outro lado, né? O lado do verdadeiro evangelho, do verdadeiro irmão mais velho. Muito bom, gente. E a gente tá chegando no final já, hein? Voou, né? Passou rápido. E como tudo que é bom dura pouco, eu queria que vocês já caminhassem para as considerações finais de vocês. Eu queria muito ler aqui o resumo, o que eu considero o resumo deste capítulo. E aí a gente vai deixar o verdadeiro irmão mais velho pro próximo, né? Porque como o João Marcos diz, em momento algum aqui o Tim Keller ou nós estamos querendo dizer que um dos caminhos que os irmãos escolheram é o melhor caminho, né? O que o Tim Keller está dizendo, que Jesus está querendo dizer para nós aqui, que ambos os caminhos estão errados e que Jesus ele propõe uma outra via, né? Que a gente vai ver no próximo capítulo da série do Deus Pródigo. E eu queria ler esse que eu considero o resumo deste capítulo, que se encontra na página 96 dessa edição do livro, que diz assim: irmãos mais velhos têm uma tendência a se irar com circunstâncias da vida, guardam rancor por mais tempo e com mais amargor, desdenham de pessoas de outras raças, de outras religiões e que seguem estilos de vida diferentes. Consideram a vida uma labuta sem alegria e opressora. Têm pouca intimidade e sentem pouca alegria na vida de oração, além de uma profunda insegurança que os torna excessivamente sensíveis à crítica e à rejeição, apesar de permanecerem ríspidos e impiedosos na condenação alheia. Que quadro horrível! Mesmo assim, o caminho da rebeldia do irmão mais novo, obviamente, não representa uma alternativa melhor. Depois desse resumo do capítulo, eu queria dar oportunidade a vocês para as considerações finais. Parece que esse irmão mais velho ele não tem esse peito, né? Do irmão mais novo. Pô, vou ficar aqui porque tá ruim, mas pelo menos eu tô aqui. De repente, esse trecho que você leu, Guto, parece que ele tem isso aí. Não, eu tô todo errado, mas ir embora, jamais. Perder esse orgulho, né? Parece que é isso. Tem uma parte também que fala que ele não se preocupa com a vida do irmão. Ele se preocupa porque o irmão desgraçou o nome da família, porque o irmão roubou as riquezas. Ele tá nem aí, cara. Então, é uma coisa que a gente tem que trabalhar na gente, de um orgulho mesmo. A gente tem que ser humilde para perceber que a gente não chegou ainda, né? A gente tá caminhando e quanto mais a gente caminha, a gente vai conhecendo a Deus, como é Paulo, né? Que fala que não chegou à estatura de varão perfeito, mas
uma coisa eu faço, né? Eu vou caminhando e eu vou prosseguindo. E eu vou buscar esse dia, até esse dia chegar. Então, como a gente fala, os dois estão errados realmente, porque nenhum dos dois está caminhando para esse... Nenhum dos dois, até um ponto, né? Tá nesse caminho. Depois o irmão mais novo vai chegar nesse caminho. Mas o que parece é que falta humildade. Humildade, falta baixar um pouquinho a bola. E a gente perceber que a gente não chegou no ponto final, de que Deus não deve nada pra gente, de que esse irmão mais velho, cara, a gente passa batido por essa parábola às vezes, mas pô, que profundidade que é essa parábola, que riqueza que a gente consegue esmiuçar estudando esse livro. Compre esse livro, ouvintes, se você tiver oportunidade, para você ler, porque você vai ficar maluco lendo. Entender essa preciosidade de que o cara não estava certo, mas Jesus ele explica essa parábola para você não cair nesse erro também, para você não entrar nesse caminho. Nenhum dos dois está certo, mas alguém ali vai chegar no ponto certo. Enfim, humildade. Eu acho que a minha consideração final é humildade, é baixar a bola, vamos baixar a bolinha e continuar caminhando, encontrando em Deus, sendo satisfeitos em Deus e não no que Deus pode fazer, não no que Deus representa, mas em quem Deus é. Para a gente poder desfrutar desse amor com o Pai, não das bênçãos, né, que Ele pode dar pra gente. Leia, sem orgulho, sem medo também, né? Que às vezes a gente tem um relacionamento com Deus de medo, né? Se a gente não fizer algo, Deus vai nos condenar, vai fazer algo de ruim conosco, vai deixar que a gente sofra. E a gente esquece de viver o relacionamento de amor com Ele, relacionamento de pai e filho. É isso aí. Lá eu uso a palavra orgulho, e a gente percebe o orgulho nos dois, né? Mas aí, como o João já fez a nota, né, que já foi muito bem trabalhado nos outros, né? Mas ambos são orgulhosos. Só que o mais novo, ele reconhece isso e volta. E o mais velho não, ele continua orgulhoso. A parábola não mostra pra gente se ele removeu o orgulho e entrou na festa e participou do banquete. A gente não sabe, né? Mas aí lembrei de Lewis, cristianismo puro e simples, que Lewis vai falar que foi pelo orgulho que o diabo se tornou diabo, entendeu? E como há diabolos em nossas comunidades, pessoas orgulhosas, pessoas que estão a cada dia dominadas por esse orgulho, estão perdidas porque não percebem que tudo é dele, por ele, para ele. Então, assim, acho que a minha consideração final, e aí termino citando só um trechinho do Azorrag, do Antônio Carlos Costa, que ele vai falar o seguinte: o orgulho religioso é cegueira completa. Enquanto o ateu e o agnóstico encontram cegos e distantes da luz, o religioso orgulhoso encontra-se cego perante a luz. É aquele cara que acha que tem o rei na barriga, está diante de Deus e acha que sem ele a igreja não anda, sem ele as coisas não funcionam, porque afinal de contas, como a própria Léa falou lá atrás, já tem anos aqui, a igreja sempre dependeu de mim, e você que chegou agora, quem é você? Eu fui salvo por Jesus, então o mesmo reino que ele te deu, ele me deu. Então, meu filho, fica quietinho, porque você chegou na primeira hora de serviço, você vai receber um denário. Agora eu que cheguei, faltando 30 minutos, eu também vou receber um denário. Então vamos curtir o denário e pronto, acabou. Sem orgulho. Lembrei de um meme que eu li. O garoto fala assim, num grupo de WhatsApp, a pessoa manda assim: pô, fulano passou em primeiro lugar de medicina. Aí todo mundo, pô, que legal. Aí vem um e comenta assim: vai estudar na mesma sala de quem passou em último. Sensacional. Esse meme. Tipo, mano, se você aceitou Jesus, se você é Abraão, sei lá, né? Se você é Adão, você vai estar no mesmo céu que a última pessoa que nasceu nesse mundo que aceitar Jesus. Então, vai estar junto todo mundo. Posso contar
Assim, não tem como, lembrando disso daí. O João, não o João Marcos, se converteu porque o João foi no ônibus, né? mas Foi no ônibus. o João da vida, ele se converteu após uma enchente. E aí ele, quando ele depois se converter, ele quer contar para todo mundo: olha, Deus me salvou no meio de uma enchente, mandou potes, salva-vidas, mandou um monte de gente, e aí depois dessa experiência eu me converti. Aí João morreu, foi para o céu, chegou no céu e falou assim: Deus, eu queria fazer a mesma coisa que eu fazia na terra. Onde eu chegava, eu contava a minha história para todo mundo. Então eu quero que o Senhor reúna todos os habitantes aqui do céu para eu contar a minha experiência para eles. Aí Deus falou o seguinte: beleza, mas Noé tá aí. Então, Covardia. Quer dizer, né? Fica à vontade, mas tem gente aqui que... mas é por causa desse meme da Leia. Muito Eu bom. lembrei. Muito bom. Eu vou deixar o Vini por último, que ele encerrar com chave de ouro. Aí eu falo a minha besteira aqui, ele conserta depois. Eu acho que não tem como você entender uma parábola dessa e não doer no seu couro, né? No seu lombo, né? Não doer no seu coração. E tudo isso depende na verdade, o resultado, a nossa mudança depende de como a gente vai passar por essa dor, né? Por nos compreendermos como filhos mais velhos ou filhos mais novos, né? Então, se você se compreende como filho mais velho ou filho mais novo, cara, é o começo da sua redenção, é o começo da sua transformação. Então, vai doer e vai continuar doendo enquanto você não não aceitar essa dor aí, não aceitar o que você é e clamar por misericórdia aí, né? Então é isso, eu acho que o nosso amadurecimento depende de quão autoconsciente nós somos, e cada vez que você se tornar autoconsciente, você vai entender que você não é nada e que você precisa depender mais de Deus, né? Massa, top. Cara, realmente hoje o episódio focou todas as minhas ideias aqui, né? Eu tenho lido essa parábola já tem um ano e pouquinho mais ou menos, já li esse livro. Eu agora já perdi as contas de quantas vezes li o livro, e toda vez que eu leio, realmente eu tomo muita paulada, assim, muita paulada mesmo. Porque se a gente não pensar que é pra gente, a gente vai ser exatamente como o fariseu que estava ouvindo lá e pensava que a mensagem de Jesus era para os pecadores, né? Eu penso, cara, e até ouvi uma frase, essa frase não é minha, mas eu ouvi essa semana, que diz assim, que muitas vezes a aflição de um pode ser o alívio do outro. E não dá pra gente julgar nada quando a dor está presente. Às vezes a gente mensura a dor do outro pela nossa dor. Só que tem um problema. Às vezes o outro consegue suportar uma dor maior do que a gente. Ou a gente consegue suportar uma dor maior do que o outro. O que eu estou querendo dizer com isso? Aquele menino mais novo, filho mais novo, ele vai embora e ele prova de uma dor. E o filho mais velho julga essa dor mensurando a sua, que era de não ter tido aquilo que ele queria, né? Então olha só o que a gente faz. Às vezes a gente mensura a dor do outro a julgar pela nossa, né? Poxa, mas isso aí dói em você? Deixa de ser frouxo, né? Quantas vezes a gente diz isso? Ou pensa isso. E na igreja isso fica muito mais em evidência depois de tudo isso que vocês disseram no encerramento, né? Quando o cara quer dar carteirada porque tem mais tempo de casa, vamos dizer assim, ou porque tem um cargo melhor, ou porque tem um cargo que fica mais em evidência do que o do outro, porque tem um cargo que ele pode assinar um papel, enfim. Isso fica muito em evidência, né? E às vezes uma pessoa ela se chateia com alguma coisa e ela tem um momento de fraqueza dela e em algum momento ela pensa em não voltar mais. Ao invés de nós irmos lá, e só uma pontinha do episódio do verdadeiro irmão mais velho, né? Ao invés de nós irmos lá e buscar essa pessoa, o que nós fazemos?
nós julgamos essa pessoa, nós julgamos a dor dela, né? Pensamos que ela é fraca, porque na verdade ela não deveria se afastar, né? E a gente faz isso com muita frequência, a gente se torna irmão mais velho. Isso aí, gente. Se não pocou suas ideias aí, então não sei mais. Temos aí, né, João, mais o quê? Mais 3 episódios do Deus Pródigo? Ou 2? Mais 3. Temos mais 3, né? A gente tentou fazer andar aqui esse episódio, mas não deu muito certo. É complicado, né, cara? É muita coisa bacana. E ficou coisa de fora que a gente poderia ter falado, né? Isso aí. É um gostoso assim de ler. A gente lê rápido e também de conversar sobre ele. Então, termina aqui um capítulo, a gente não consegue dissecá-lo em um único programa, mas estamos aí tentando, né? Tem mais 3 episódios. E fica um incentivo aí, né, pra galera ler esse livro, né? Comprar. Se você tá curioso pelas coisas que passaram, compre e leia. Faça como o Rafael aí, que comprou o livro do Deus Pródigo e tá lendo, tá aí pocando as ideias. E você também pode deixar pra gente seus comentários, as suas impressões nos comentários da postagem lá no Instagram, né, desse capítulo ou desse episódio, que vai ser muito legal pra gente saber o que você, como é que tá sendo pra você, né, essa série do Deus Pródigo, que tá quase acabando, né? Faltam 3 episódios aí pra gente chegar ao fim. Gente, então vamos se despedir dos nossos ouvintes aí. Um cheiro, galera. Um beijo no seu coração. Um abraço dentro do estado. Gente, espero que vocês gostaram. Um abraço do seu coração. Tchau, gente. Fica com Deus. Tchau, pessoal.